Olá, meus amiguinhos! A paz do Senhor Jesus Cristo! Eita, que legal! Hoje nós estamos mais uma vez aqui. Aprove o nosso Deus de nos trazer mais uma vez. Eu sou a tia Vavá e essa aqui é a minha amiguinha, não é, minha amiguinha? Sou linda, maravilhosa, maravilhosinha. Ah, sim, maravilhosinha é o nome dela. Isso, muito bem. E aí, meus amiguinhos, como é que foi aí a semana pra vocês? Tudo legal? Comigo tudo legal. Ah, muito bem. E você? Comigo também, ó, tudo muito legal. Graças ao nosso bom Deus. Que cuida de tudo. Ele cuida de tudo pra nós. E cuida de nós. E cuida de nós. Legal, né? Muito bem. É muito bom ter um Deus maravilhoso na nossa vida. Isso, muito bem. Olha só, meus amiguinhos, hoje nós vamos estudar a lição de número 9. Revista dos primários. Todos os amiguinhos que têm 7 aninhos, 8 aninhos, né? E também, ó, para todos os outros amiguinhos também. Quiser aprender mais com a gente, ó, aprendam sim, porque é muito legal. Aprenda sim. Muito bem, legal. Meus amiguinhos, ó, hoje o assunto da nossa lição, da lição 9, Sim. da revista dos primários, Sim. que tem como título a revista inteira, nós estamos contando histórias, capítulos da história de José. Todo domingo a gente tem um capítulo da história de José. E quem era José? José é exatamente o filho que fez o que é certo. Inclusive, esse é o título de toda a nossa revista desse trimestre. Certo. E o título da nossa lição de hoje é... A lição 9? Indo ao Egito. Indo ao Egito. Meus amiguinhos, legal, né? E essa história toda que nós vamos contar está escrito em Gênesis. Na Bíblia. Isso, o primeiro livro da Bíblia. Sim. Capítulo 42, certo? Certo. Muito bem. E a nossa memória em ação está em Romanos, no capítulo 12, e o versículo 2. O versículo 2. Muito bem. Que diz assim, ó. Preste bem atenção que nós vamos ler agora aqui a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus. Isso. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus as transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Que legal! Tá dizendo assim, aqui, meus amiguinhos, que é pra gente ser transformado pelo Senhor. Pelo Senhor que habita em nós, que vive em nós e transforma a nossa mente. Que legal! Muito bem. E aí, meus amiguinhos, ó, nós vamos aprender hoje sobre os irmãos de José que foram ao Egito. E a gente vai ver nessa história, nesse capítulo dessa história, meus amiguinhos, que vai estar se cumprindo um dos sonhos de José, que ele teve quando ele ainda era bem pequeno. Isso, e os irmãos deles não acreditavam, ficavam zombando dele. Mas para a gente entender melhor esse capítulo dessa história de José, nós vamos recapitular um pouco, nós vamos relembrar um pouquinho dos capítulos passados, certo? Certo. Vocês lembram que José era filho de Jacó. E Jacó tinha quantos filhos? 12 filhos. E uma filha chamada Diná. Isso. E aí, os irmãos de José sentiram muito ciúmes de José, não é? E aí, meus amiguinhos, Chamava ele de sonhador. E aí um dia eles jogaram José no poço. Depois venderam José. Para Potifar. Depois a esposa de Potifar inventou uma história muito feia na vida de José. Uma calúnia. E aí Potifar mandou então prender José lá no reinado, na prisão do reinado. Lá na prisão do reinado ele interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro. E aí depois o padeiro faleceu. Mas o copeiro, de acordo com o sonho interpretado por José,
foi então trabalhar lá no reinado diretamente para o rei lá do Egito. Sim. E aí, meus amiguinhos, o rei do Egito teve dois sonhos, lembra? Lembro. E aí o copeiro lembrou de José, que José interpretou o sonho dele e se cumpriu. Foi. E aí falou pro rei, e o rei mandou chamar José. Foi. E aí José interpretou os 2 sonhos do rei. Quem lembra? Eu lembro. Isso. E aí, com esses 2 sonhos, lembram que José também aconselhou o rei. Sim. Aconselhou que ele iria, nesse sonho, a interpretação dele é que iria ter 7 anos de muita fome, mas iria ter também 7 anos de muita fartura, né? E aí José aconselhou o rei, dizendo que ele tinha que ter uma pessoa que gerisse tudo aquilo ali, que governasse, que organizasse tudo. E aí, meus amiguinhos, quem foi ser o governador? Quem foi ordenado para gerir toda essa situação? Quem? José. Exatamente, José. Meus amiguinhos, o rei do Egito colocou exatamente José para organizar, para gerir todas aquelas coisas que precisavam durante aqueles 7 anos de fartura, para que tivesse tudo bem gerido lá nos 7 anos de fome. Entendi. Já se cumprindo o quê? A palavra de Deus. Se cumprindo a palavra de Deus na vida de José. E aí, meus amiguinhos, acontece que, olha só, aqui começa o capítulo da nossa história de hoje. Certo. Acontece que já estava em meio aos 7 anos de fome. Sim, já tinha passado todos os 7 anos de grande fartura. E enquanto estava em grande fartura, acho que vocês devem lembrar que José... olha, Deus deu sabedoria para José interpretar os sonhos. Sim. Deus deu sabedoria para o José falar para o faraó, né, para o rei ali, que precisava de alguém para gerenciar tudo. Sim. E Deus deu sabedoria para José gerenciar tudo. O que aconteceu nos 7 anos de fartura? José então mandou fazer grandes celeiros e todas as colheitas, tudo de todo o Egito, ele guardou nos celeiros muito, que servia para alimentar todo aquele povo do Egito que estava ali durante a seca, né? E claro, também durante o tempo de fartura, e também para outras pessoas dali próximo do Egito. Certo. Acontece, sim, estava tudo muito bem gerenciado, sim, mas acontece que não só no Egito a fome chegou. A fome chegou em outros lugares também? Sim, inclusive sabe aonde? Em Canaã. Quem lembra? Canaã era exatamente... Onde? Canaã era exatamente... A cidade de Jacó. Exatamente. Canaã era exatamente a cidade de Jacó, lá onde José morava quando era criança. E aí, meus amiguinhos, acontece que no período de fartura estava tudo bem, mas no período da seca, lá em Canaã, não estava nada bem. Eles estavam passando fome. Por quê? Porque toda a gerência estava onde? No Egito. Onde estava quem? José. Meus amiguinhos, olha como é que Deus é maravilhoso. Aí, acontece que Jacó já estava muito preocupado, porque estavam passando já com fome. E se eles não fossem atrás de alguma comida, eles iriam morrer de fome. Então, o que Jacó fez? Jacó mandou os seus 10 filhos irem lá para onde? Para o Egito. Para o Egito. E fazer o quê? Comprar alimento, comprar mantimento. Para que todos eles ali, ficassem bem fartos de comida, de alimentos. Jacó era rico. Jacó era muito rico. E estava passando fome? Estava porque toda a terra ali de Canaã, estavam com fome, passando fome, era seca. O sonho! O sonho que José havia interpretado do rei. Entendi. Muito bem, o sonho do rei. Certo. Muito bem, aí, meus amiguinhos, prestem atenção, foram os 10 irmãos de José, Sim. comprar alimentos. Sim. Quando... E o Jacó ficou sozinho? Não, Jacó não ficou sozinho. Jacó ficou com o filho dele mais novinho, que era o filho chamado Benjamim. Benjamim. Certo? Certo. Então,
Quando os irmãos de Jacó, ou o irmão de José, os filhos de Jacó, né, chegaram lá no Egito, meus amiguinhos, quando eles chegaram, aqueles 10 irmãos. Sim, por que foram todos 10? Poderia ir só um. Não, é porque antigamente, minha amiguinha, eles tinham que andar assim, né, de tropa. Por quê? Porque uns ajudavam os outros, Certo. enquanto uns descansavam, o outro ali ficavam trabalhando, porque eram muitos dias que eles passavam na estrada. Era? Sim, e como ele tinha também outro propósito. Sim. Por que ficavam muitos dias? Porque antigamente a viagem era de animais ou a pé, não tinha avião hoje. Não tinham, então não tinha carro, nem ônibus, não, então era longa viagem, tinha que viajar de muito mesmo. Entendi. Isso. E aí, meus amiguinhos, acontece que quando eles chegaram lá... Qual era o outro propósito deles de viajar? Em muitos. Outro propósito? Sim. É porque eles vinham trazer mantimentos, certo? Certo. Então, esses mantimentos dele, quanto mais mantimentos, melhor. E para ser mais mantimentos, então acontece que ele tinha que levar mais pessoas. Entendi. Entendeu? Sim. Então, preste atenção. Tá. Quando eles chegaram lá, José, o governador do Egito, Sim. os irmãos, o irmão deles, né, daqueles lá, dos 10, Sim. ele já reconheceu logo ele. Reconheceu? Uhum. E ele falou quem ele era? Não, ele não deu-se a conhecer, não. Não, de jeito nenhum. Meus amiguinhos, mas olhem só, e minha amiguinha maravilhosinha, preste atenção. Sim. Quando os irmãos de José, os 10, né, chegaram lá, olha o que aconteceu. Que viram o governador. Sim. Eles não reconheceram. Não reconheceram? Na hora que avistaram ele, chegaram próximo dele, sabe qual foi o que eles fizeram? Diz aí. Todos 10 se ajoelharam diante daquele homem que era o governador, que era... José. Mas o que isso quer dizer? Não lembra, não? Não lembra, não. Então vou dizer para vocês. Lembra do primeiro sonho de José? Agora eu lembrei. Inclusive, meus amiguinhos, os irmãos dele, quando o José contou o sonho, que ele, né, as estrelas, né, iriam se curvar diante do sol. Que os feixes de trigo iriam se curvar ali diante do feixe de trigo de José, de um lá. E aí que os irmãos dele viu ele contando aquele sonho e disse, quer dizer então que a gente vai se ajoelhar diante de ti, né? Ficaram. Meus amiguinhos, olha, o tempo se passou e aí aconteceu toda essa fome, né? Tudo isso que eu tô contando para vocês. Chegou o dia que quando José avistou eles, logo reconheceu que eram os irmãos dele e a primeira ação foi o quê? Os irmãos dele se ajoelharem diante do governador, que era exatamente o José. Viu, meus amiguinhos? Nessa lição, nós aprendemos o seguinte, que Deus, ele prova a nossa fé. Deus prova a nossa fé. Deus prova o nosso caráter para ver se fomos realmente transformados pelo seu poder. Olha só, Deus, ele sempre estava ali na vida de José. Sim. E José tinha um caráter transformadíssimo pelo nosso Deus. Sim. Sempre ali José estava de acordo com a palavra de Deus. Agora que eu tô entendendo. O que foi? Se José fosse uma pessoa que não tivesse a mão de Deus no coração, Sim. e na hora que ele tivesse ouvido os irmãos dele, ele já ia dizer logo assim, tá vendo, tá se ajoelhando diante de mim, tá vendo, eu sou o tal. Mas ele não fez isso. Não, porque ele tinha, sempre o temor de Deus na sua vida. Que legal. E aí, meus amiguinhos, E aí depois? aí, o que aconteceu?
Os irmãos deles vieram, né, e chegaram, se ajoelhou ali, já cumpriu o sonho de José ainda na sua infância. Sim. E aí, o José já percebeu, e aí ele disse assim para eles, ó, de onde vocês vêm? E o que eles disseram? Eles disseram, a gente vem lá de Canaã. Confirmou. Confirmou o sonho. E aí o José disse algo muito interessante para eles, meus amiguinhos, para ver até onde os irmãos deles iam chegar, né? E também para aprender um pouco os irmãos dele ali, porque ele queria, de certa forma, ele queria matar a saudade, né, dos irmãos. Só que ele não queria se revelar que ele era o José. Entendi. Entendeu? Sim. Aí ele disse assim, eu já sei, vocês são espiões. Vocês estão vindo aqui para espiar o que o governador, como que eu estou gerindo aqui, como que eu estou gerenciando, ou como que eu estou organizando isso aqui, para vocês quererem sabotar, ou então ver a organização aqui. Enfim, o José falou para ele assim. E eles disseram o quê? E eles disseram, não, nós não somos espiões, não, nós somos os filhos do Jacó, e nós éramos em 12, mas agora nós só somos 11. E aí ele disse, cadê o outro irmão de vocês? Isso ele já perguntando, porque ele queria saber também do Benjamim, né? E aí? Aí eles contaram toda a história. Ele disse, olha, o meu pai, o nosso pai Jacó, já está, ele disse nosso, porque ele estava se referindo aos 10 ali, tá? Tá. Então ele disse, olha, o nosso pai Jacó, ele já está bem velhinho, ele vive e ficou lá em casa com o nosso irmão Benjamim. E aí, meus amiguinhos, olha só, depois que ele contou toda a história, eles queriam dizer assim, ó, nós somos gente do bem, nós estamos vindo lá de Canaã, nós somos pessoas legais, somos pessoas do bem, nós não somos espiões. E aí, meus amiguinhos, o José, então, prendeu eles por 3 dias. Na acusação de que eles seriam espiões. Tipo assim, ele, não vou acreditar na conversa deles. Mas na verdade é porque José queria que eles ficassem mais um tempinho. E eles não estavam entendendo nada, né? Eles não estavam entendendo absolutamente nada. Não. E nem era pra entender mesmo. Nem iriam entender nada agora. Aí, meus amiguinhos, José então dispensou os irmãos dele, né? Só que ele disse assim, olha, para provar que vocês não são espiões, vocês vão voltar agora, vão voltar com todos os mantimentos que vocês precisam. E até mais. Vocês vão ter bastante mantimento, pediu para os empregados dele, né, colocar bastante mantimento nos recipientes deles, né, tudo. E aí, e ainda devolveu o dinheiro deles. Porque, meus amiguinhos, olha só, o gerenciamento de José foi tão importante que o Egito nessa época enriqueceu muito mais, porque durante todo o tempo de seca, o pessoal das vizinhanças todas ali, inclusive de Canaã, iam tudo comprar alimento lá. Ele foi muito esperto. Esperto não, muito inteligente. Usou da sua expertise. Legal. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Aí, olha só, meus amiguinhos. Sim. Os irmãos deles, então, o José falou para os irmãos dele assim, ó, tudo bem, vou soltar vocês, mas vocês vão, e para me provar que vocês não são espiões, vocês voltem aqui com o irmão mais moço de vocês. O Benjamim? O Benjamim. E aí, meus amiguinhos, eles chegaram lá, colocaram todos os mantimentos, chegaram na casa do seu pai, Jacó, né, os irmãos de José chegaram lá na casa do seu pai, Jacó, abraçou Jacó, e aí contou toda a história para Jacó. E Jacó? Jacó... Ele deixou o Benjamim ir? Jacó não queria deixar Benjamim ir. Sabe por quê? Porque Jacó disse assim para eles, ó, meu filho, o José já foi morto, já está desaparecido, né? E aí eu já perdi o José, que era um dos meus filhos amados. E agora esse governador do Egito está pedindo que leve o meu filho, o Benjamim. Não vou deixar. Mas ele deixou. Até que os irmãos dele, os filhos deles, né, de Jacó,
conseguiram então convencer o seu pai, dizendo assim: pai, olha, daqui uns dias vai terminar tudo aqui de novo, e nós vamos precisar de mantimento de novo. E são 7 anos de seca. Se a gente não provar para ele que nós não somos espiões, levando o Benjamim para lá, nós não vamos ter o que comer durante muito tempo. Ah, entendi. E aí, meus amiguinhos, o restante dessa história, se Benjamim foi, eu não... Ele foi. Ele foi, tudo bem, mas vamos contar essa história no próximo capítulo, que é no próximo domingo. Sim, que vocês vão saber a ida de Benjamim e o que aconteceu, viu, meus amiguinhos? Sim, que legal. Então a nossa história de hoje foi o quê? Indo ao Egito. Quem foi ao Egito? Os irmãos de José. Quantos foram para o Egito? 10 irmãos de José. Muito bem. E lá os irmãos de José fizeram uma ação muito importante, que foi ali cumprindo um sonho que José teve quando ainda era criança, quando morava na casa do seu pai Jacó. Qual foi? Ele se curvou diante de José. Meus amiguinhos. Agora, meus amiguinhos, eu quero só dizer para vocês o seguinte, que Deus estava com José o tempo todo. Sim. Deus está com José, dando inteligência para ele. Estava com José dando inteligência, expertise, interpretação de sonhos. Sim, tudo isso, meus amiguinhos, era bênção de Deus na vida de José. E José ali, Deus estava prestes a realizar uma grande maravilha na vida de José, que vocês vão ver agora na próxima lição, tá bom? Tá, posso dizer? Pode dizer o quê? Que ele vai rever o Benjamim e o pai dele. Ah, já disse. Viu, meus amiguinhos? A gente se vê na próxima lição. Se Deus quiser. Agora eu quero dizer para vocês assim, meus amiguinhos. Faça como José. Tenha sempre Deus em primeiro lugar na sua vida. Deixe Deus trabalhar em você, em tudo, no seu temperamento, na sua vida, em tudo, que o Senhor fará grandes maravilhas na sua vida, viu, meus amiguinhos? Um grande abraço para vocês, que o Deus dos céus, o nosso Papai do céu, continue abençoando cada um de vocês. Sim, hoje e sempre. Amém. Tchau, meus amiguinhos.